Mas tem um momento que você fala que no futebol brasileiro meio que o sistema é meio brutal com atletas que estão ali naquela fase de 20 para 21 anos, essa fase de transição. É um atleta com 21 anos, 22 anos já é um atleta velho, né? Se você não virou ainda, no Brasil o pessoal ele é meio preconceituoso e lá na Itália já não, eles têm mais paciência com os atletas, né? Eles acreditam que o atleta esteja pronto ali quando tem seus 23, 24 anos, né? A gente vê que eles preparam mais o atleta no momento. Lógico que tem aqueles jogadores que são fora de série, com 19, né, 18, 19 anos já estão jogando no time de cima, mas eles têm um pouco mais de paciência, né? Tem um ano a mais de categoria de base. É bem interessante isso que você falou, que no futebol brasileiro o sistema acaba sendo brutal com alguns atletas nessa fase de transição profissional. É verdade, Ti. Vocês foram formados também no São Paulo, sabem um pouco quanto esse sistema, às vezes, às vezes não, ele é brutal, mas o quanto depende também do jogador em continuar. Uhum. E o clube, obviamente, ele vai procurar aqueles jogadores que rendem mais, que vão dar o título de formação, vai ser campeão, e muitas vezes isso confronta com a formação do atleta, porque nem sempre aqueles jogadores que vão ter a performance na base vão ser os jogadores que vão dar um retorno a longo prazo para o clube, porque tem toda essa parte da maturação, né? Uhum. Tanto eu quanto o meu irmão, a gente acabou tendo uma maturação um pouco mais tardia. O Kaká numa parte de crescimento, onde ele foi alcançar ali o tamanho dele por volta dos 15, 16 anos, e eu numa parte física muscular, que eu era muito alto, muito magro, e fui ganhar mais força, mais parte física ali para 16 para 17 anos foi quando eu comecei a encorpar, ficar mais forte. E se eu tivesse parado esse período de formação ali no sub-20, eu não teria continuado. Uhum. E por isso que eu acho que na Itália eles têm um pouco essa mentalidade de que o jogador ele vai ser formado tanto fisicamente, mentalmente, entender um jogo um pouquinho mais com uma idade um pouquinho mais avançada. E lá é muito legal porque eles têm a cultura de que, cara, o jogador formado no Inter, no Milan, na Juventus, eles vão para a Série C, eles vão para a Série D, eles vão passar todo o processo. É muito difícil e muito raro o jogador que sai da base do grande clube e vai e estoura. É a pequena fatia, o que a gente está falando aqui dos jogadores de 19 e 20. Só que no Brasil a cadeia é ao contrário. O Exato. jogador na cidade ele tem que estar no profissional. E se ele não tiver, ele meio que já começa aquele olhar, putz, não vingou, não deu certo e tal. E às vezes para o jogador é uma vergonha ele ir para a Série C ou para a Série D e tal, tem esse sentimento, cara, mas não tem vergonha nenhuma. O processo de formação de cada um é individual. Exato. E a história ela acaba sendo muito bonita por causa disso, porque é individual, não tem. Claro que tem ali um sistema que vai forçando e tal, os clubes no Brasil precisam formar para vender e tudo isso, mas o atleta ele tem que olhar para si, ele tem que olhar para a carreira dele. E não é porque com 20, 22 ele não está num grande clube ou vai ter que rodar um pouco para ganhar experiência, ganhar maturidade, que isso vai manchar a carreira, ou não deu certo, ou vai ser olhado como um mico. Isso é uma grande bobeira do futebol, é uma grande besteira. E eu gostaria que essa cultura fosse mudando aos poucos, pelo bem do futebol mesmo. Porque a gente acaba perdendo muito talento, muitos jogadores que, se continuassem a sua formação, virariam, cara, grandes jogadores. E acaba que o sistema acaba matando eles. Exato. É Ô, isso daí. ô Di, você pode me falar melhor porque você conhece melhor a história. Mas aquele time super campeão do Milan, o Pirlo e o Gattuso vinham de times de Série C, não é isso? Sim, eles jogaram Série C, rodaram lá na Itália. Enfim, tem vários jogadores na Itália que fizeram todo esse caminho de Né? série. Se não me engano, o Grosso, um ano antes de ser campeão mundial pela seleção, ele estava no Perugia, que Também, era Série C ou Série B na época, né?
também tava. Só que lá tem essa mentalidade, cara, não é um jogador menor que está vindo. É um jogador que está sendo formado e vai agregar. Então, assim, é porque acaba que, como a gente conhece um pouquinho mais de lá, acaba sendo normal. Então, praticamente todos os jogadores italianos, assim, passaram por uma segunda, uma terceira divisão. Isso é muito comum. Eu estava citando o exemplo do Andanovic, que foi goleiro da Inter aí por 10 anos já. Cara, rodou Série C, Série D, Série B, jogou, foi sendo formado. Então, eu acho que essa parte que eu gosto de definir como iniciação, que é dos 5, 6 anos até os 12, depois a formação, que ela não tem um prazo para terminar, ela vai até os 22, 23, às vezes até os 24. Uma vez eu encontrei com um dirigente do Arsenal e ele falou assim, a mentalidade do Arsenal para zagueiro é de que ele passa a entender o jogo de fato com 25 anos. Isso é um pouco o que o clube entende de uma maturação de zagueiro. Claro que tem aqueles que vão vir antes, que são muito fora da curva, mas numa média, para você entender o jogo, para você entender o sistema, para você entender vestiário, para você começar a ter nome, demora, é um processo. Não é essa coisa do dia para a noite virei profissional e, cara, isso é uma pequena fatia que não pode viver nessa utopia, nesse sonho de que se não acontecer dessa forma, deu errado. Show, show. Pô, show. Ó, história, isso aí é muita gente que, um monte de gente comentando, concordo. E é bem verdade isso mesmo. Cada um tem o seu momento, né? E não tem que se envergonhar de nada se, pô, não consegue fazer a transição numa base que você jogou há 8, 9 anos, você tem que ir para uma equipe menor para ganhar rodagem, experiência. Cada um tem seu tempo. É exatamente isso, a questão da maturação, concordo plenamente.